Como intervir com crianças que usam muitas telas? Bem-vindos ao Lab Psicologia, aqui você encontra ciência aplicada e descomplicada. Eu sou Manuela Baima, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje o tema é um tema que todo dia, com certeza, você deve vivenciar no consultório. Crianças que chegam pra gente com problemas diversos, mas que têm uma rotina intensa de telas, e você já não sabe mais o que fazer para orientar esses pais e para ajudar essa criança. Pois vamos lá pensar de uma maneira bem completa para que as suas intervenções elas sejam eficientes. Primeiro ponto, você precisa ter uma noção ampla, como se fosse um inventário do que é o uso dessa criança de eletrônico. É celular? É televisão? É vídeos no YouTube? São shorts no YouTube, no TikTok? É vídeo curtinho? Ou é uma criança que fica vendo filme da Disney a tarde toda porque não tem quem fique com a criança e a mãe precisa ali ou o pai precisa trabalhar? Esse inventário é fundamental, tanto para você saber qual é o meio de uso da criança, se é um meio mais passivo, por exemplo, a criança fica parada assistindo, ou se é um meio mais ativo, a criança que fica o dia todo em tela, jogando videogame, por exemplo, tá ali numa certa atividade relacionada a telas. Como é que isso é na rotina? Quanto tempo, qual dispositivo, quais os principais canais, vídeos, filmes ou jogos, quem que está envolvido na educação dessa criança, então a hora que essa criança está em tela, onde que estão os pais, o que está acontecendo na casa, qual é que é a dinâmica. Você precisa saber de tudo isso, fazer um verdadeiro inventário. Esse inventário ele não deve ser só de um determinado período de tempo. Final de semana. Não, você precisa ter uma noção, por exemplo, de como é que essa criança, como é que é a relação de telas por, no mínimo, um mês dessa criança. Como é que é essa rotina, como é que é esse dia a dia. Não pode ser um retrato pontual. Vou te dar um exemplo. Nas férias, muitos pacientes tiveram episódios de desregulação, tiveram conflitos emocionais, e quando chega esses pais, eles chegam te retratando uma situação temporária. Então, Manu, fulaninho, olha, decaiu demais, tá irritado, tá toda hora em tela. Tá, mas o que estava acontecendo? A criança estava de férias, os pais não tinham uma rede de apoio para ajudar nos cuidados, os pais precisaram continuar trabalhando nesse período de férias e utilizaram muito o recurso das telas para que essa criança ficasse ali ocupada enquanto eles faziam as obrigações dele. Então tem um contexto atípico que impulsionou esses comportamentos de birra, de desregulação emocional e tudo mais por conta do uso excessivo de telas. E esse é um ponto que você, profissional, precisa estar muito afiado. Hoje em dia, tudo que a gente tem de estudo, de material científico produzido, de evidências sobre os prejuízos das telas, você consegue fazer um enorme inventário com muito material para mostrar para os pais, para conscientizar. Então, nós já sabemos que mexe em vários, não só no seu sistema de recompensa, que faz com que você fique toda hora querendo ter aquela dose de dopamina, voltando ali na tela, na rede social, mas também tem toda uma disfunção nas funções executivas, na capacidade atencional. O cérebro, ele faz muita força para tentar entender uma imagem 2D. Então, quando eu tô aqui, no mundo real, eu pego uma caneta, eu pego um controle, e isso tem várias dimensões. Tem o toque, eu entendo esse ambiente de uma forma que o meu cérebro ele tem sofisticação para entender. Só que quando eu passo o dia todo na tela, com aquela velocidade, com aquela cor, naquele plano 2D, em que eu vejo ali um cachorro que é daquele formato, igual naquele desenho, que é diferente de um cachorro real, eu estou fazendo com que o meu cérebro ele se desgaste muito. É tanto que é muito comum que as crianças fiquem extremamente irritadas depois do uso excessivo de telas. Então, tem uma circuitaria cerebral envolvida nos prejuízos, em como essa criança vai se estruturar. Não é à toa que hoje as crianças elas não têm mais paciência para esperar nada, porque o cérebro já está totalmente mal acostumado com a velocidade surreal das coisas. A velocidade de não ter mais que esperar por um comercial, de um vídeo tá demorando, já muda para outro vídeo, porque consegue clicar ali no íconezinho e já vai mudando. Isso tudo tem um reflexo muito grande e é consequência de toda uma cultura, de um processo educacional, de uma sociedade em que tem muita questão de tela envolvida, e isso vai dando estimulação
nada saudável para o cérebro infantil. Então essas informações elas vão ser cruciais para que você informe a família, para que eles estejam munidos de informação e possam tomar decisões mais assertivas. Até porque, gente, quando você orienta os pais, essa criança não estar mais em tela inclui uma energia muito maior dos pais em dar uma orientação de brincadeira para a criança fazer. Aí alguns pais vão te dizer no consultório assim: ah, mas Manu, ele tem que brincar só, ele tem que aprender a brincar. Só que isso daí também é construído. Você, como pai e mãe e terapeuta, você que está me ouvindo, que você vai orientar essas famílias, você precisa fazer com que eles entendam que quando você dá um suporte, quando você orienta essa criança, fica mais fácil. Então, se eu fecho a tela, mas eu tenho aqui um baúzinho de brinquedos super legais com um monte de coisa para a criança escolher, é mais fácil que ela seguir para aquele instrumento ali, para aquela caixinha. E não, desliguei a TV, tá, se vira, vai brincar. Então os pais também precisam ser um facilitador de um processo que eles também tiveram uma responsabilidade. Porque a tela, a presença da tela na vida da criança, ela vem em muitas famílias desde muito cedo. Inclusive, isso é um dado que a gente tem, é que cada vez mais cedo as crianças estão assistindo telas, fugindo totalmente das recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, que orienta que até os 2 anos a criança não tenha nenhum contato e que, se possível, até os 3. Então isso tem uma consequência, o jeito que essa criança se comporta, a velocidade de processamento dela, como ela pensa e de repente os comportamentos de birra e impulsividade que ela está apresentando podem ter muita relação com estímulos ambientais. Então essa responsabilidade da família de entender que durante um certo tempo a tela foi uma opção e agora querem reduzir a tela, é importante que eles entendam que eles também vão ter que dar ali um certo suporte, uma certa orientação para que essa criança ela consiga ter opções, para que ela consiga pensar em outras possibilidades de ludicidade, que não seja só ficar vendo um filminho, assistindo algo na TV. Um outro ponto que você vai avaliar, ainda dentro dessa perspectiva, é os aspectos de parentalidade dos pais. Então, qual o tempo que eles têm livre com a criança? Dentro desse tempo, eles podem brincar? Quem é a pessoa que fica ali como rede de apoio da criança? Tem vezes, gente, que eu oriento até que os pais coloquem a criança em um projeto de contraturno, em um programa de esportes. Então, por exemplo, eu falo com vocês aqui de Fortaleza, Ceará. Aqui em Fortaleza, nós temos academias que a criança consegue fazer, por exemplo, ela faz judô, depois ela faz natação, ela consegue fazer vários esportes numa tarde só. Então, isso para a família é uma opção? O que não é uma opção? O que às vezes é um grande dificultador? É que os pais eles podem desejar que tudo dê certo, só que sem nenhum esforço deles, entendeu? A criança tem que simplesmente vir pro consultório e a gente obrar um milagre para que ela reduza as células. Só que não é assim. É um trabalho de todos os envolvidos, principalmente da família, que vai estar em casa no dia a dia com a criança, que muitas vezes vai querer colocar a tela para que aquela criança pare de chorar, que ela pare de incomodar. E aí, a tua capacidade como pai e mãe para resistir a esse desconforto e ofertar uma brincadeira, ou parar ali por 10 minutos o que tu tá fazendo para brincar um pouco com a criança, ou a tua disponibilidade, tua rede de apoio, ou até mesmo a disponibilidade financeira da família para inserir outras atividades durante alguns turnos para que a criança, por consequência, não fique tão ociosa e consiga assistir menos telas. Então vocês entendem que tem toda uma questão sistêmica que envolve muito desse funcionamento familiar e muito da capacidade de tolerância dos pais. Então esse deve ser um ponto que você vai trabalhar nas orientações. Por que às vezes para eles é difícil ver a criança ali ociosa, mais agitada, porque não está encontrando um brinquedo, ou porque se eles estão muito cansados a ponto de utilizar um pouco mais esse recurso da tela como recurso para, abre aspas, acalmar a criança, né? Que não vai acalmar, mas vai fazer com que ela pare ali de ficar falando alto, andando pela casa, porque ela vai se concentrar na tela. Então isso deve ser um ponto da orientação, do que você vai conversar com essa família e de como você vai fortalecer eles para que, a partir de então, eles tenham comportamentos que sejam pró-redução das telas. E aí, outro ponto que vai te ajudar nessas intervenções são quando você pensa com a criança sobre as atividades do mundo real que ela pode fazer. Ou seja, ao invés de estar ali naquele tempo de computador, de televisão, de celular, o que no mundo real ela pode fazer? Quais os brinquedos que ela tem? Quais os esportes que ela pode fazer? Ela pode descer? Ela mora num prédio com outras crianças? Ah, não mora, não tem ninguém. Tá, mas ela pode descer e fazer um piquenique lá embaixo, ao menos para mudar de áreas.
ou tem alguém que possa levar um patinete para ela ficar brincando. Então, essas atividades da vida real, do mundo real, elas precisam ser intensamente incentivadas por parte dos cuidadores. Por quê? Quando a pessoa tá ali toda hora banhada de dopamina por conta do circuito de recompensa ocasionado pelas telas, o mundo real, a velocidade do mundo real, a forma como as coisas são, vão perdendo, vão deixando de ser fonte de interesse. Então a criança quer cada vez mais aquele formato de entretenimento na tela que banha o cérebro dela de dopamina. Quando ela sai disso e ela vai para o mundo real, para as atividades, para montar uma massinha, brincar de casinha, lavar um prato, dobrar uma roupinha, porque as atividades do dia a dia também são muito importantes de serem incentivadas, ela vai perceber esse mundo de uma outra forma. Então inserir a criança em atividades do mundo real é um grande divisor de águas. Por quê? Porque ela vai retornar o prazer que ela tem por coisas humanas, por coisas básicas, que às vezes vão se perdendo por conta do excesso do uso de telas. E aí, 2 pontos que você também vai se atentar quando você estiver ajudando uma família com uma criança que está em uso excessivo de telas, é observar os fatores de vulnerabilidade dessa criança e também transtornos psicológicos associados. Então, por exemplo, uma criança com TDAH, o excesso de tela vai desregular muito ela, vai trazer inúmeros prejuízos. E por conta da própria condição cerebral dessa criança, com algumas disfunções nas funções executivas ali de forma basal por conta do transtorno, essa criança ela já vai ter uma tendência muito maior a se viciar, a se desregular após o uso. Então a gente precisa ter esse cuidado para conscientizar os pais, para explicar o tanto que pode ser nociva uma escolha de um formato de entretenimento para um cérebro que já tem algum tipo de transtorno, que já tem algum tipo de situação inerente. Então a psicoeducação e a informação vão ser suas grandes aliadas nesse processo. E por fim, para a gente também pensar em uma estratégia do dia a dia, alguns estudos apontam que, vamos lá, primeiro, a gente tem uma criança que ela é nativa digital, né? Ela já nasce nesse mundo. Então, como é que a gente vai ensinar a ter esse discernimento? Algumas famílias, elas optam por banir completamente o uso, por exemplo, na semana. E no final de semana, a gente tem um excesso do uso, ali elas podem ficar horas. Esse tipo de proposta, para muitas crianças, ela não é efetiva. Por quê? Porque esses 2 dias de telas intensas colocam a perder um trabalho cerebral, um trabalho de limpeza cerebral, que foi feito ao longo de toda a semana. E podem, muitas crianças, gerar um desejo e uma ansiedade ainda maior por vivenciar esse momento de tela. Então a criança vive perguntando quando que ela vai ter. Se você pensar o mesmo mecanismo utilizado para o tratamento de adicções, como por exemplo uma droga, normalmente a gente faz a retirada completa, né? Ninguém tá se desviciando em cocaína e fica cheirando um pouquinho. Não, você não faz isso. Você vai ter uma completa abstinência, um período que você vai possivelmente se desregular, precisar de muito suporte interventivo, para depois essa dependência ela reduzir. Então nas telas tem uma prerrogativa similar. Quando a gente quer reduzir de forma significativa as telas, você pode começar por um período de abstinência completa, em que a criança passa por um detox, e aí nesse tempo o cérebro vai passar por toda uma reestruturação. Não é um processo fácil, porque às vezes a criança fica super irritada, ela fica agindo de maneira, ela quer pegar o controle, assim, é triste dizer isso, mas parece um adicto mesmo. Um adicto. Ela pensa em tela, só pergunta em tela, ela fica às vezes até tentando burlar regras para pegar o controle e ter um tempo de tela. Então, esse detox completo, que você pode alinhar com a família por exemplo, umas 3 semanas, é uma possibilidade muito interessante para dar ali um reset cerebral. E depois, você pode combinar com a família, dependendo do estilo da criança, de como for ela, que essa criança vai ter um pouquinho todo dia. Ou um pouquinho, dias alternados. Ah, Manu, ele faz esporte dia de terça e quinta, então nesse dia não vê, mas na segunda, quarta e sexta você pode fazer uma rotina visual. Não existe uma maneira única da gente fazer essa intervenção, até porque a gente está lidando com crianças que podem ser muito diferentes no seu jeito de ser. Algumas crianças lidam super bem com pouco tempo de tela, nem gostam tanto, gostam mais de outras atividades. Outras crianças têm uma demanda muito maior de querendo estar toda hora no dispositivo. Então, entendendo a característica
característica de cada criança, você pode pensar numa estratégia que seja interessante para ela. Mas essa que eu falei costuma ajudar muitas famílias, que é uma espécie de detox por mais ou menos umas 3 semanas. E depois você pode inserir a tela em doses muito pequenininhas. Tanto para que a criança tenha ali aquele momento, quanto para que também ela não fique com uma necessidade muito grande de passar horas quando chega o dia em que supostamente os pais liberam. Então é algo que a gente vai pensando muito em cada caso. Eu espero ter ajudado vocês. Eu vou inclusive pegar aqui um livro agora que eu recomendo de leitura. Esse livro tem a base de muito do que eu falei aqui, tem algumas propostas interventivas e vocês vão adorar. O livro é esse aqui, ó, pessoal. Dependência de internet em crianças e adolescentes. Fatores de risco, avaliação e tratamento. Aqui tem muito conteúdo bacana, rico em ciência, com bastante evidência. O livro já tem um certo ano, ó, ele foi lançado em 2019, mas ainda assim é um livro com considerações muito atuais, principalmente para você, terapeuta, que quer aprender a intervir mais nesse setor. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!